Começar. Parabéns, meninas. Parabéns aí. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos e todas. É com muito prazer que abrimos a Mavag para esse fórum tão importante para a nossa região e para o Estado. Eu não irei me estender, pois o assunto é complexo e temos muitas pessoas a ouvir hoje, né? Contudo, é importante chamar a atenção à justiça ambiental, por ser um termo aglutinador e mobilizador, pois soma dimensões ambientais, sociais, ética, da sustentabilidade e desenvolvimento. O conceito busca exatamente o que diz, justiça, né? Eu bem sei, como advogado, o quanto é difícil encontrar um equilíbrio quando você tenta buscar e contemplar a todos. Você conseguir fazer essa síntese é bem complicada, você conseguir agregar todas as pessoas de diferentes raças, etnias e pensamentos e conseguir que todas entendam sobre uma determinada posição ou assunto. Em nossa Constituição, ela já prediz lá, né, que todos são iguais perante a lei. Porém, como um jurista que o Nery Júnior dizia, né, você dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida exata da sua desigualdade. Ou seja, é complexo você tem pessoas que são iguais e tem os desiguais. Então, você tem que dar tratamento aos desiguais à medida da desigualdade deles. E nem todos são iguais. Então, você tem que conseguir fazer essa gestão da desigualdade. Hoje nós temos desigualdade social tão grande que é difícil você conseguir encontrar um centro, né? Então, esse fórum a gente vai tentar buscar essa justiça ambiental tão necessária para a nossa sociedade. Por fim, eu queria destacar aqui que ficamos menores nesses últimos dias com a perda de uma amiga, de uma pessoa tão querida que é a Fernanda Correia, Fernandinha. Que Deus aguarde onde ela estiver. Eu agradeço e fico muito triste com essa perda que nós tivemos, né? Então, é um prazer a todos, que o fórum traga informação a todos e que some a nossa sociedade. Agora eu passo a palavra à nossa querida Sara Rubia. Boa noite gente. a todos. Boa noite. Eu não vou abrir a câmera porque eu estou com um processo alérgico aqui bem complicado, os olhos lacrimejando, enfim. Mas eu queria falar um pouquinho, né, disso que o Valdemar começou, da questão da luta contra a desigualdade, né, e falar sobre justiça ambiental. Esse fórum foi construído com muitas mãos e muitas cabeças, né? A gente pensou em tudo, em cada detalhe, acessibilidade, a questão de ser um fórum híbrido, né? Para dar oportunidade para as pessoas que não têm acesso à internet participarem presencialmente, as que preferem ficar em casa participarem pelo Zoom, as que não querem entrar numa sala de Zoom, assistir pelo YouTube. Então, assim, a gente está até atrasado porque a tecnologia às vezes pega a gente, né? Fazer algo tão complexo e tão inovador dentro do bairro, né? Deu um pouco de trabalho. E aí a nossa gestão, ela tem por princípio o combate ao racismo ambiental, né? De que forma que a gente pensa o nosso bairro, de que forma que a gente apresenta propostas, como que a gente constrói essas propostas, porque não... Eu ouvi uma jovem, Andréia Coutinho, na COP26, e foi algo assim que me deixou encantada, né? Porque ela tinha uma fala perfeita. Não existe justiça climática sem justiça racial, né? A gente vê que as cidades são pensadas para o pobre ficar em determinado lugar. A gente tem hoje problema. O pobre ele fica longe do trabalho dele.
a questão de acesso à saúde, acesso à educação, todas essas coisas não são pensadas de forma a pensar uma sociedade igualitária, né, em relação ao meio ambiente. E a gente tem, assim, são pessoas que são retiradas do lugar de debate, por N razões. A gente viu aí nas discussões de plano diretor a dificuldade das pessoas terem acesso à internet para conseguir colocar o seu pensamento no plano, na construção do plano diretor, que é o que vai direcionar a nossa cidade para os próximos anos. E aí a gente também tem a questão da agricultura urbana, né, que ela é invisibilizada dentro dessa discussão toda. Mas, mais do que isso, a gente tem aqui em Vargens uma luta sobre a defesa do meio ambiente e a criação da Revis, né? Que é algo que a gente precisa debater sobre isso, porque a gente está ficando, nossos alagados estão sendo destruídos e a gente vai acabar embaixo d'água. Vai chegar uma hora que Vargem Grande vai ser o pior lugar do mundo para se morar, segundo as palavras do prefeito, e ele está certo. Ele sabe exatamente, né? Mas, por outro lado, a gente tem a liberação ambiental aí de 9 empreendimentos, né? A gente está vendo aí a construção de prédios em Vargem Grande, e a gente não tem mais espaço para isso, então a gente precisa falar sobre isso e de que forma que a gente vai lidar com isso, né? De que forma que a gente vai lutar e junto pela preservação de Vargem Grande, né? E aí, nesse sentido, né, a gente reuniu diversas pessoas de diversos lugares da cidade que têm a mesma luta que Vargens tem, né, para a gente debater, ouvir, aprender um pouco com outras pessoas, ouvir outras opiniões, mudar um pouco uma narrativa que tem ficado muito no local, né? E aí, assim, eu apresento, chamo aí para falar um pouquinho, né, sobre a nossa proposta de hoje, né, de debate, a mãe Luizinha de Nanã. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês, e a fala da Sara foi perfeita em relação a nos afastar do centro. Eu cheguei agora mesmo do centro da cidade e estava com muito medo de não conseguir chegar aqui às 7 horas da minha casa, porque são 3 horas que me afastam do centro. Então, eu levo 3 horas para chegar em casa, do centro até aqui. Eu durmo, acordo, ainda estou na estrada. E isso tudo é porque eu estou aposentada. Mas uma pessoa que trabalha, como é que ela vai viver? E aqui é um lugar, né, que não tem escolas adequadas, não tem saúde adequado, não tem transporte. No lugar onde eu moro, só tem uma linha de ônibus e uma linha de van. E é muito, muito difícil. Então, eles fazem com que o pobre viva à margem da sociedade, fique na periferia. Por isso, muito o termo você fica na periferia, bem afastado do local onde se reúnem, as pessoas conversam, as pessoas buscam os seus direitos. Aqui, entranhado nesse local, a gente não tem. Eu vim para cá por escolha mesmo. O meu caso é diferente, que eu vim para cá por escolha porque eu queria realmente um lugar afastado. Porque eu vim, quem não sabe, eu vim de Vila Autódromo, e depois daquela luta todinha, eu queria realmente um lugar muito afastado em que eu pudesse ficar sossegada, porque
o trauma de toda aquela confusão foi muito grande para mim. Mas os governos, eles fazem isso de propósito com a população. E isso não é certo, porque não é todo mundo que está traumatizado e quer vir para cá. As pessoas, em geral, elas querem estar perto do seu trabalho, querem ter os filhos em escolas boas, querem ter uma educação boa. E o que acontece? Você que mora num lugar muito afastado e que não tem uma educação que seja de acordo para o seu filho, você que, no caso, é empregada doméstica, e se o filho não consegue uma educação que ele possa ter, que seja boa, ele não vai conseguir melhorar na parte educacional. E vai também, a sua filha vai ser empregada doméstica, seu filho vai ser pedreiro. Nada contra o trabalho do pedreiro, nem da empregada doméstica, mas simplesmente nós não vamos ter aí, no caso, um sistema que coloque as pessoas de uma forma igualitária. E em relação à educação socioambiental, acontece a mesma coisa. Por quê? Porque nós vamos ter, neste caso, muito racismo ambiental. Porque as pessoas, quando me perguntam aonde eu moro, elas logo fazem um espanto. Elas ficam com espanto. Por quê? Porque você mora no fim do mundo? É o que me perguntam. Isso é um tipo de racismo. E eu falo, não, eu moro no princípio. O fim do mundo é lá onde vocês estão, naquele burburinho todo. Essas são as minhas palavras porque eu quero morar aqui. Mas, em geral, as pessoas não querem morar num lugar que não tenha condições de você viver plenamente. Então, nós precisamos realmente de lugares em que o ambiente seja bom para pobres e outras pessoas que tenham mais qualidade de vida. Porque do jeito em que nós estamos vivendo e do jeito em que o homem está degradando muito o meio ambiente, as florestas, as matas e tudo mais, o que ocorre? Ocorre que um dia ela não vai se restabelecer. E ocorre que um dia o homem não vai conseguir sobreviver sem essa parte natural, porque o homem não consegue. A natureza pode, daqui a muitos e muitos anos, se restabelecer, mas nós, antes disso, vamos morrer. Porque sem a natureza, sem o fator oxigênio, sem plantas, sem mares, sem rios, o homem não consegue sobreviver. A base para a sobrevivência do ser humano está na natureza. Existe um equilíbrio profundo entre todas essas partes, inclusive entre todos os animais, para que eles consigam sobreviver de acordo com os anos. E o homem também deveria estar nesse ciclo de sobrevivência. Mas o homem, como ele é o maior predador de todos os tempos, ele destrói tanto a natureza quanto os outros animais, está se colocando de uma forma habitacional imensa. São milhares de pessoas. Quanto mais o tempo passa, mais homens, a população habitacional está vindo de uma forma desproporcional, e isso vai fazer com que a gente simplesmente acabe. Então, é muito necessário
nesse momento, a gente discutir os planos em relação à habitação dessas pessoas, a parte de natureza do sistema social e ambiental dessas pessoas, como elas vivem, e discutir isso em relação ao futuro, a presente e a futuro. Porque nós precisamos continuar vivos, mas para continuar vivos, nós precisamos também da natureza. Então, é de imediato a necessidade que nós temos para que a gente se organize, para que a natureza não morra, para que a gente possa continuar sobrevivendo. Eu agradeço muito vocês estarem dispostos a me ouvir mais um pouquinho, e eu acho que agora é a Emily, não é isso? Acho que sim. Me ouvem, gente? Alguém me avisa se não estiver ouvindo, tá? Tá ouvindo, né? Boa noite. Peço licença aos mais velhos, os mais velhos, as mais novas, os mais novos, os mais jovens. Enfim, uma honra estar aqui. Falar depois de uma irmãzinha de Nanã fica até difícil, porque ela já disse tudo, já colocou tudo. Como o presidente, né, Valdemar, colocou, me solidarizo aí, a esses dias, né, da perda da Fernanda, uma pessoa, enfim, que eu não pude conhecer pessoalmente, mas sei da vida, da contribuição, enfim, da potência da vida dela e de tudo, né, que ela contribuiu. E esse movimento, né, das vagens continua e essa discussão continua. Então, os sentimentos da família, todos os amigos, pessoas próximas, e não seguir com o legado, né, deixado por ela e para todas as outras mulheres também, né, que, enfim, a quem eu tenho muito, muito respeito e fico muito feliz de poder participar aqui e conhecê-las, né, poder conhecê-las como Mãe Luizinha de Nanã, que acabou de falar aqui antes de mim. Só antes de colocar, acho que a Mãe Luizinha de Nanã já colocou bastante assim, sobre a questão da caminhabilidade, porque tudo isso que a senhora colocou afeta diretamente, né? Poder acessar desde o bairro, né, na escala do bairro até a escala da cidade. Então, tem todas essas questões que a senhora já colocou, né? Mas eu queria me apresentar também, porque, enfim, acho que é importante a gente falar de onde a gente vem, né, como as nossas histórias se cruzam, como a gente se encontra. Eu não sou da região das Vargens, eu sou de uma cidade chamada Jacareí, no interior de São Paulo, e sou de um bairro chamado Jardim Colônia, que ficava assim, no limite da cidade, né? Fica até hoje no limite da cidade. E antes dos meus pais mudarem para esse bairro, ele era um bairro rural, assim, tinha uma floresta ainda nativa, né, remanescente de Mata Atlântica, tinha um córrego ali passando também. E aí, depois de um tempo, começou a ter várias transformações assim, nessa região, algumas áreas viraram pasto, e depois de um tempo teve um loteamento, que foi o loteamento, meu pai e a minha mãe chegaram nessa época, né, que tinha virado um loteamento que ainda não era regularizado, né? E aí construíram a casa ali onde a gente morou até o final da minha adolescência. Então, acompanhei um pouco o que foi transformando esse bairro, assim, todas as transformações dele, né? A gente tinha do lado ainda uma região que era bem rural, assim, bastante vegetação e tal, nativa, e o nosso bairro foi se transformando bastante, assim, né? E eu sei que, enfim, são contextos completamente diferentes aqui, né, da região das Vargens, que a gente está conversando hoje, mas essa questão de estar no limite, né, que a Mãe Luizinha colocou, né, que é a periferia e tal, fez muito parte da minha infância, assim, né, de ver a rua sendo modificada até chegar muito tempo depois o asfalto, onde não passava ônibus e depois começou a passar. E são coisas que estão acontecendo até agora, assim, né? A escola que não tinha
só depois que eu mudei de lá e que foi ter uma escola lá. Então, várias questões, assim, né? E também movimentos para resgatar um pouco do que aquilo era, aquele bairro era antes da gente começar a ter essas casas, né? Que era reflorestar algumas áreas, então teve esse movimento, existem áreas lá hoje reflorestadas, e aí acompanhei um pouco desse processo ainda criança, ainda entendendo o que era aquilo, mas sentindo também, né, todos os impactos daquelas mudanças e do que não tinha e passou a ter, do que faltava e passou a ter, e do que ainda não tem, né, até hoje, e também de tudo que tem, né, de tudo que tinha de possibilidade desse contato com o chão, com a terra, com as árvores, com comer a fruta do pé, com os bichos também presentes ali, né? Então, essa outra relação que às vezes na cidade, né, no meio muito urbano, a gente ainda não consegue, né, presenciar e tal, né? E entender que aquele bairro que eu achava, né, gente, enfim, eu acho que hoje também chama bastante isso, eu vou lá na cidade, que o meu bairro também era a cidade, né? Também é a cidade, né? Faz parte, né? Mas essa separação, ela sempre esteve um pouco ali, né? Enfim, da infância e adolescência foi seguindo. E aí eu encontro com a Silvia, né, que foi acho que a pessoa que me apresentou um pouco dessa articulação de mulheres discutem na Zona Oeste, através de um grupo de estudos, né, do Negrano e Purga, onde a gente discute também questões do planejamento urbano e tal, e também das relações raciais, né, como nós duas, acho que como mulheres negras, a gente teve esse encontro e eu comecei a aprender também muita coisa com a Silvia e relacionar um pouco da minha pesquisa, né? Eu sou arquiteta urbanista, eu estudo atualmente, estou fazendo mestrado e minha pesquisa é sobre os deslocamentos que as mulheres negras fazem na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Que são diversas, de várias cidades aí da Baixada, enfim, da região oceânica para a capital, deslocamentos extensos, enormes dentro da própria cidade, como a Melisa de Nana falou agora, de 3 horas, né, para ir, para vir, para voltar. Então, estou estudando um pouco isso, ainda estou na fase, vamos dizer assim, do meio ainda da pesquisa, início para o meio, né, mas pretendo continuar. E aí, só para falar assim, desse conceito, né, de caminhabilidade e tal, que nas últimas décadas começou a ser bastante discutido e tal, mas eu acho que assim é importante, eu acho que trazer isso, que essa questão de caminhar e de ter um acesso caminhável pela cidade, isso não é uma pauta recente, né? Embora a gente tenha uma discussão que vem de alguns movimentos assim de cidades, por exemplo, da Europa, que querem voltar a serem cidades caminháveis e tal. Quando a gente vê aqui, né, essa relação na área das vargens, a gente vê que essa discussão está presente já há muito tempo, né? Essa relação entre o entorno do local, do ambiente, né, natural, da relação com o meio ambiente, ela está muito posta já, né? Isso já é algo ancestral, né, que passa que está ali presente no passado, mas que vem carregando um pouco para o presente através das comunidades tradicionais, através das migrações também que foram acontecendo, mas especificamente, né, nessa região, mantendo essa relação com o ambiente natural, com o rio, com as matas, com os animais, com o chão, a terra que se pisa, né, e com o morar e o plantar, né, que enfim, o morar e o plantar que eu escuto sempre, né, e que faz total sentido da coletiva, né, de mulheres da Zona Oeste, né, que se coloca já há tanto tempo discutindo isso e colocando a importância de preservar, né, e de manter esse meio, né, de vida de morar e plantar, né. E para esse morar e plantar e para essa rotina, esse dia a dia, né, esse caminhar pela cidade, ele está ali o tempo todo, né? Ele está na relação de equilíbrio, né, entre o espaço da morada, o espaço da casa e a relação com
com o córrego, com a lagoa, com o rio, com o mar, que está ali o tempo todo em questão nessa região das vargens, né? E os processos de urbanização, enfim, de construção de condomínios que acontecem o tempo todo, que tem se intensificado também, né? Nas últimas décadas e tal, e como é urgente, né, colocar isso. Eu acompanhei um pouco das discussões do plano diretor, onde foi colocado repetidamente, eu sei que isso não é recente, né, teve todo um empenho também para o plano popular das vargens, que, enfim, Silvia está aqui, sei que foi uma das articuladoras também desse processo, né, para que as questões ali colocadas fossem consideradas, né, nesse plano das cidades e tal, do plano diretor da cidade, mas não só para o plano diretor, mas, enfim, como uma política pública que seja efetiva, né, que considere essas relações já existentes e que não atravesse, né, que não invisibilize, né, quem mora e que tem esse desejo de continuar, né, também no seu bairro, né, nessas relações sociais que já foram estabelecidas, né. Então, acho que esse processo de pensar a caminhabilidade, né, vai tendo vários cruzamentos, né, vai tendo esse cruzamento com a estrutura, que foi uma coisa que Marizinha de Nanã também colocou, ele vai ter uma relação com o corpo, né, com a relação com quem se desloca, né. Quem está fazendo, eu falei das mulheres negras porque é o meu foco de pesquisa, mas a gente sabe que o racismo ele opera também quando a gente acessa a cidade, né, e quando a gente também tem o nosso direito cerceado de acessar a cidade, né, de chegar aos locais, desde os deslocamentos curtos aos deslocamentos longos, né? A relação com a rua mesmo, a condição da rua, a condição da calçada, dos locais onde vai se passar, da iluminação, né? Do horário da chegada, do horário da ida, do tempo gasto no deslocamento, da disponibilidade de transporte, né? Do tempo de espera, né? Esse tempo de espera sozinho, esse tempo de espera com alguém, esse tempo passando ele enfim, com peso, que tipo de deslocamento é esse, né? A gente tem ainda um transporte público que opera muito na lógica do trabalho, né? Do capitalista, da ida e da volta do trabalhador, da trabalhadora, né? Sendo que a gente tem uma série de outros deslocamentos, né? Uma série de outros trânsitos assim que precisam ser feitos e que muitos deles ainda, né, ficam por conta das mulheres, né, da relação do cuidado, de levar os filhos, de levar familiares, de acessar equipamentos públicos, de fazer as compras, né, que são, às vezes, deslocamentos curtos, mas quando a gente está falando de falta de acesso, né, desses equipamentos no território, se tornam também deslocamentos longos, né, falta, né, de disponibilidade do transporte público vai atravessando isso tudo também, né? Os horários limitados, né? A falta de conexão entre os bairros, né? Bairros próximos, né? E às vezes tem que dar uma super volta para chegar num lugar que é próximo por não ter essa possibilidade. Aí tem as outras formas de transporte alternativo e tal, as vans, a bicicleta, né? Mas aí as condições desse chão, dessa terra para passar com a bicicleta, para chegar nos locais, o respeito ou não, né, ao ciclista, a pessoa que está ali se deslocando também, usando a bicicleta também como uma forma de chegar, de voltar do trabalho, né? E aí, para trazer um dado, né, que é mais recente, mas a gente sabe que antes da pandemia já também não estava, né, funcionando nada bem, que foi um levantamento, acho que a Casa Fluminense fez, que a cada 5 ônibus, né, que deveriam estar circulando durante o período da pandemia, só 3 estavam. Mas se a gente for considerar a região da Zona Oeste, a cada 5, só 1 ônibus, né, estava circulando. Então, diminuiu drasticamente, né, sem diminuir a necessidade de deslocar para o trabalho, né, mesmo durante o período da pandemia. E aí eu acho que, enfim, estou falando, já falei bastante aqui, os horários que já eram reduziram mais,
E a da relação de caminhar mesmo, de andar pela calçada, de andar pela rua, de acessar os espaços, de poder acessar outras oportunidades, né? Mas essa parte do transporte público também é fundamental para que esse deslocamento a pé ele funcione também, né, com qualidade ou não, para outros locais, né? Porque a gente vê que intensifica o crescimento de condomínios, adensamento e tal para a região, mas que tipo de... Essa infraestrutura que vem junto, ela está a serviço de um caminhar, né, de pedestres, de pessoas que vão fazer os seus deslocamentos curtos, que vão tornar esse espaço também vivo, né, de circulação de pessoas, ou ela está a serviço de um transporte individual, né, a maioria das vezes de carro, que não se tem contato visual para além dos condomínios, né, não se tem essa relação com o bairro. Que tipo de planejamento é esse pensado para essas áreas que têm tido esses crescimentos, né? Acho que a gente sabe um pouco qual é a resposta, né? Então, acho que esse movimento que tem dessas cidades de outros países, de voltar a ser cidades caminháveis e tal, é uma luta, né, antiga que, se a gente for considerar esse contexto da Vargem, para que seja mesmo, né, que possa ser ter essa relação com o meio ambiente preservado e mantida tanto para as comunidades locais, quanto também para outras, né, pessoas que venham morar no bairro, né, que isso não se perca e que essa garantia do que é direito, né, ou o transporte como direito, ou o acesso a equipamentos públicos como direito, não seja, né, não vire o privado, né, não seja privatizado, não seja de quem pode pagar mais, de quem tem condições de morar em um condomínio, ou de quem só se utiliza do privado nessa vida, nesse cotidiano, né? E já fazer uma ponte com o Cleberson, e aproveitando que a gente está fazendo essa discussão sobre juventude, né? O quanto isso afeta também essa possibilidade de se utilizar a praia, outros espaços culturais, né? Para além dos que existem no território, né? E como essa volta para casa também, né? Se ir, às vezes, né, ir finais de semana e tal, que eu acho que é um ponto que também foi levantado no plano das Vargens, né? Tem até uma parte que eu li que fala sobre exatamente os deslocamentos das juventudes, né? Quem tem o direito de acessar a universidade, de acessar um local que não está ali na sua região e conseguir voltar em segurança para casa, né? Conseguir voltar vivas e vivos, né? E falando de contexto principalmente da juventude negra, né? Em que em perigo em muitos momentos se deslocando na cidade, né? Então acho que a caminhabilidade, pensar o caminhar, ele não tem como falar disso sem falar também da questão racial, né? Sem falar também da questão ambiental na área das Vargens, né? E sem considerar tudo que já vem sendo disputado, né? Porque são disputas também, né? Para se manter no seu território, se manter na sua região e garantir uma dignidade mesmo, né? De acesso, uma dignidade de oportunidades, né? Independente, né, da região e do território onde se mora, né? Porque se a gente está falando do transporte público como direito e não como um serviço, né, privado, não importa a demanda, né, que você tenha de pessoas, né? O que importa é que as pessoas, independente da quantidade que sejam, consigam, né, ter essa possibilidade de deslocamento durante a semana, durante os finais de semana, né? Então, enquanto a gente operar nessa lógica, né, de consumo, tem que ter tantos por cento, tem que ter tanta quantidade de pessoas para que tenha mais opções de transporte, isso não vai mudar. Tô encerrando, Sara. Tô encerrando. Então, acho que essa questão, né, ela vai bastante de encontro a direitos e a dignidade mesmo, né? Se de fato a gente quer combater a desigualdade, né, e considerar tudo que já vem sendo levantado, a gente precisa olhar para esses pontos. É muito legal ver os conceitos lá e tal, o que está sendo feito na Europa, mas vamos olhar para o que a gente já tem, né, de luta pelos movimentos e que já produziram dados disso, né, já produziram pesquisas, já
pautaram isso em diversos espaços institucionais também. Obrigada, vou passar a bola para o Cleberson, né? E aí depois a gente troca mais. Show de bola, galera! Boa noite! Nós estamos aí. Então, pegando esse gancho aí que você disse na questão do transporte, realmente é verdade mesmo. Eu sou um cara que eu sou nascido e criado em Vargem Grande. Não vou mentir para você, a época do 747, quem está aí, quem é morador de Vargem Grande, não me deixa esquecer. O 747, 749 era uma beleza. Depois que veio essa bodega de BRT, acabou com todo mundo, ninguém chega no trabalho na hora. Galera, eu sou um cara que eu sou da rua mesmo, sou do hip hop, tenho contato direto com artista de rua. E tá aí o Valdemar, que não me deixa mentir. O Valdemar já me encontrou mais de 500 vezes no recreio de bicicleta. Direto. E todas as academias que eu dou aula de dança, eu vou de bike. Vou de bike, volto de bike. Já aconteceu de ter reunião do professor e chega lá, a professora, pô, Cleber, acabei de te ver no sinal agora, cara, tu já tá aqui. Eu falei, pô, mas isso aí é o poder que a bicicleta tem, que o carro não tem. Eu vou cortando todo mundo, chego na hora. Então, assim, devido à pandemia, galera, a gente teve que nos adaptar aos novos tempos, né? A gasolina cara, não dá para chegar na hora e tal. Então, a galera teve que optar pela bicicleta elétrica, pela bicicleta... Eu sou um cara que não gosta da bicicleta elétrica, eu gosto da bicicleta tradicional, porque eu gosto de fazer meu exercício. Mas, assim, na questão também de condomínio, que a gente estava tocando no assunto aí, Vargem Grande, cara, comparado a antigamente também, Vargem Grande é um bairro que cresceu bastante. O que acontece? Antigamente a gente não tinha um Banco do Brasil. Aquele Banco do Brasil que está na Vargem Grande agora, se eu me lembro bem, era uma barraca de cachaça. Os caras paravam lá com cavalo, era cavalo para tudo quanto é lado, forró rolando, e a galera dançando, virou um Banco do Brasil. Beleza. Aonde eu moro ali, que é atrás do Sacolão da Rosa, em volta da comunidade de Vargem Grande, que é uma escola, não sei se vocês conhecem, tudo virou condomínio. Antigamente era sítio, que era alugado para festa. Então você vê que realmente, o que a Emily disse aí é verdade, os condomínios estão crescendo, estão se estendendo, e com isso tudo vai desmatando, entendeu? Porque o que acontece? Eles vão fazendo condomínio, vão fazendo prédio e tal. Agora mesmo passou na televisão um negócio de milícia aí, que construiu um supermercado, e os policiais foram lá e derrubaram tudo. Então está desmatando. Mas em questão de urbanização, está acabando com tudo, não adianta. E uma coisa também que a Heloísa disse aí, que eu estava esperando a Emily terminar para poder também pegar esse gancho aí. Qual é o preconceito de você morar no morro, de você morar na favela, de você morar no centro da cidade? Eu acho assim que o lugar onde a gente mora não define o nosso caráter, entendeu? O cara pode estar morando num prédio, pode estar morando num condomínio de luxo e pode ser um bandido, entendeu? Pode ser passar por um bandido. Então, na minha cabeça, gente, eu já perdi as contas de quantas vezes aqueles caras do polícia presente no recreio me parou, para vocês terem ideia. Por quê? Você é preto, cabelo azul, tá de trança, beleza? Vou com a minha bike tem som, então eu vou escutando minha música, vou escutando meu hip hop, tranquilo, até eu chegar onde eu tenho que chegar. E a minha bicicleta toda equipada, eu tenho retrovisor, eu nem preciso de olhar para trás para saber que estão me seguindo. Aí a minha bicicleta tem retrovisor. Então, assim, eu estou pedalando de bicicleta e eu passei pelos guardas. Aí eu falei, caraca, esses caras vão me parar. Não deu outra. Eu estou pedalando tranquilinho, daqui a pouco fez aquele barulhinho. E já era. Falei, irmão, encosta aí. Falei, beleza. A gente queria pedir permissão para revistar tua bolsa, coloca aquela bolsinha de lado, né? Aquela bagzinha. Aí eu boto o meu spray de massagem, caso o aluno se machuque. Eu vou lá e espirro o spray para fazer uma massagem no aluno, né? Uma tala para botar no pulso. Então, são coisas que têm a ver com a minha profissão. O aluno se machucou, a gente tem que saber se virar nos 30 ali e prestar os primeiros socorros, né? Beleza. Aí eu falei, você já trabalha com o quê? Eu falei, amigo, eu sou professor de dança, eu trabalho com o corpo, entendeu? Eu trabalho com a parte física. Beleza, tô indo agora para Adela surgiu dar uma aula. Tá tranquilo. Não, mas a gente queria, mas não, beleza, pode olhar minha bolsa aí. Tranquilo. Dá sua identidade. Eu dei identidade para ele, tudo certo, tranquilo. Pum. Você tá indo para onde agora? Eu tô indo para Adela surgiu dar uma aula particular para um aluno meu, cara. Ele já faz aula comigo dia de segunda e quarta na academia Rua do Zico. E sexta-feira eu dou uma aula particular para ele que eu combinei com a mãe dele. Tá, beleza. Aí não acreditou, não. Para você ver como é que são as coisas, como é que Deus é grande. Quando ele falou isso, eu falei que estava no Palácio de Ouro, não acreditou? Quem é que chega atrás de mim buzinando? A mãe do menino que eu estava indo para o condomínio. A mãe do menino, ela buzinou. Kleber, tá precisando de alguma ajuda aí? Tá precisando de alguma ajuda aí? Eu falei, não, eu dou, dona Renata, tá tranquilo. Mas o que ela fez? Porque a gente é preto, o nego se aproveita.
Ela fingiu que foi embora, foi lá para trás do posto de gasolina e ficou, botou o celular no painel do carro e ficou filmando, caso eles tentassem alguma coisa e tinha uma prova contra eles. Para vocês verem como é que são as coisas. Essa mãe se ligou, quando eu cheguei no condomínio dela, eu expliquei para ela mais ou menos como é que foi a situação. Menina, aí depois desse dia aconteceu outro. Aí eu falei assim, então tá bom. Tô pedalando na boa, falei, vai me parar de novo. Falei, quer saber? Vou adiantar o serviço deles que eu tô com pressa. Vai me abordar, não vai dar nada mesmo, quando eu tô com arma, entendeu? Beleza. Falei, irmão, o negócio é o seguinte, vocês querem ver minha bolsa? Mas como assim? É porque eu sei que vocês vão me parar já. Vocês querem ver minha bolsa? Não, tá tranquilo, vai lá. Entendeu? Então a gente tem que saber se virar nos 30 para poder conter a situação. Aí entra aquela questão da gente ser negro, das pessoas que têm aquele preconceito, porque eu sempre passo para os meus alunos, galera, tem o hip hop do bem, tem o hip hop do mal, assim como em todo trabalho tem essa questão. E através da minha arte, que é a dança, eu costumo mostrar o caminho certo para as minhas crianças, tanto com as crianças, tanto com os adultos. Então eu sempre passo para eles, no final de toda a minha aula, faço uma oração abençoando a todos a ida para casa, tudo certinho, explico para eles que você é um aluno novo, você o aluno antigo não vai desfazer de você. Eu já passo isso para eles. Você é aluno antigo, você já sabe as coreografias, então você tem que abraçar aquele amiguinho novo para ele poder se sentir à vontade e se sentir acolhido pela nossa companhia de dança. E aí ele vai se sentir mais à vontade e vai aprender o mesmo número de coreografia que você, aluno antigo, sabe. Entendeu? Então eu, caramba, legal, cheguei aqui, a galera me abraçou, legal, agora eu estou mais à vontade para fazer dança. É diferente daquele cara que chega lá, sou novo na parada, chega aqui, vou mandar um passinho, vou rir, nego vai rir de mim porque eu não sei dançar, não sei nada. Mas eu já deixo bem claro, você está indo para você aprender. Você foi na minha aula hoje, você aprende uma coreografia, aprendeu duas, aprendeu três, quando vê já está sabendo as 75. Entendeu? Então, é assim. Aí entra aquela questão do racismo, entra aquela questão da urbanização que a gente falou, a questão da bike, que a galera teve que se adaptar aos novos tempos e tal. Então, entra toda essa questão. Agora, falando da Fernandinha, galera, vamos lá. A Fernandinha é uma moça que chegou na minha aula, mesmo quem não conhecia ela, gostava dela, do jeito dela, carismático de ser, sorridente, conseguia cativar todo mundo à sua volta, mesmo o cara que não conhecia ela. Eu tenho uma mãe lá que ela leva duas meninas para fazer aula minha lá, que elas são gêmeas. O nome dela é Patrícia. O que acontece? Ela chegou e falou, Klebe, caramba, cara, aquela menina é muito legal, né? Poxa, eu nunca vi ela na aula, não, cara. Ela chegou lá, ela toda simpática, conversando com a gente e tal. Eu nunca vi ela no hip hop. Eu falei, cara, ela é uma aluna antiga minha já. Só que ela saiu do hip hop, ela ia de vez em quando dar uma visita a gente, que ela ajudava a avó dela na feira, né? Então ela sempre quando podia mandava um passinho com a gente e voltava para a feira. E eu passava lá, brincava com ela, zoava. E foi nessa que ela conheceu a Fernandinha. E aí entra aquela questão que eu falei para vocês. Ela não conhecia a Fernandinha. Conheceu nessa pequena conversa. E esse pouco tempo que elas conversaram, já gostou uma da outra. Entendeu? Aí entra aquela questão de quando tem que bater, bate. Então ela é uma menina que ela conseguia cativar todos à sua volta, independente de conhecer ou não. Beleza, galera? Então é isso aí. Show de bola. Gratidão, Kleberson. Para quem não conhece, o Kleberson desenvolve um projeto lindo na Mavag aos sábados e aos domingos, à tarde, com jovens, porque aqui em Vargens também a gente tem a questão de lazer para a juventude, né? O bairro não é pensado para jovens, e é uma dificuldade a gente manter os jovens ali ativos, e quando a gente não tem um projeto de lazer, uma cidade que acolhe os jovens. A gente tem a dificuldade da escola de ensino médio. Eu tenho certeza que o Kleberson tem vários alunos que abandonaram a escola por falta de acesso, né, à educação. Isso tudo tem quando a gente pensa o ambiente, né? Porque não adianta a gente preservar o meio ambiente, não cuidar das pessoas que estão nesse meio. Então, assim, eu vou dar agora a palavra a Yara de Oliveira. Ela desenvolve um projeto com jovens de... Boa noite. Eu sou Yara Oliveira. Um prazer. Dá licença. Né?
axé para todo mundo, né? Licença para entrar na casa de vocês. Licença aos mais velhos. Heloísa, axé, sua bênção. Então, a gente aprende, né, Heloísa, que os mais velhos, para os mais velhos, toda a honra e toda a glória. Sempre, né? E, bem, eu sou Yara Oliveira, nasci em Cidade de Deus 66, então sou de Cidade de Deus. Estou no movimento social pelo menos uns 38 anos já, né? Comecei no movimento social, eu tinha 15 anos de idade e justamente a minha família, né, veio pelas águas, né, as enchentes que trouxeram, quando vocês falam, eu queria um pouco que resgatar a nossa memória, porque eu acho que o nosso trabalho ele é importante na memória, né? A memória do lugar onde você está, a memória dos seus antepassados, é o que nos move chegar aqui até hoje, né? A gente pode mudar, mas a gente não pode esquecer a raiz de onde a gente veio. Então, um pouco da história de Jacarepaguá, né? Se a gente fala de Cidade de Deus, a gente lembra, né, que Jacarepaguá, em 66, né, ou bem antes disso, né, era um lugar que ninguém queria vir. Ninguém queria morar em Vargem Grande, Vargem Pequena, na Cidade de Deus. Ninguém queria morar para esse lado. Então, quando as pessoas foram removidas do centro da cidade, onde ninguém queria os favelados, né, o racismo ambiental, se falava, já aconteceu, já acontecia há muitos anos, né? Agora que estão se falando, mas é um conceito novo para a gente que sofre na pele, é velho, né? Então, as famílias foram todas colocadas, né? Como a Heloísa falou, eu acompanhei a luta do pessoal do autódromo, né? Conhecia vários amigos que eram da Cidade de Deus, que foram morar na Vila Autódromo, depois foram despejados de lá, né? Então, a luta da gente, né, pobres, negros e favelados, são antigas. E, por isso, as nossas histórias são muito parecidas, né? São histórias de lutas. E aí, se a gente lembrar, tudo que o pessoal não queria no centro da cidade, colocava Jacarepaguá. Então, os favelados eram para Jacarepaguá, para dificultar a ida para o centro, para a Barra da Tijuca, né, para a Zona Sul. Vocês estão me ouvindo? É uma microfonia. Então, tudo que as pessoas não queriam no centro, mandavam para Jacarepaguá. Então, o Hospital de Leprosos, a colônia Juliano Moreira, tudo que o pessoal não queria no centro colocava. Então, a gente tinha dificuldade de chegar ao centro da cidade, né? E é nesse contexto, né, que a gente cruza as histórias, né? Se a gente pensar na questão da mobilidade, né, urbana, dificilmente a gente chegava a Vargem Grande, a Vargem Pequena, né? Você falou dos ônibus, Kleber, e eu lembrei de como é que é difícil você pegar um ônibus na Cidade de Deus para chegar em Vargem Grande, né? Ou da cidade para Barra da Tijuca, para o centro da cidade. E quando eu era criança, a gente ia andando, né? Dentro da mata para chegar em Vargem Pequena, ou para chegar na Barra da Tijuca. Quando eu era pequena, a gente olhava para a Barra da Tijuca e via só 2 prédios redondos, né? E a gente andava, né? O rio da Cidade de Deus era limpo, as pessoas tomavam banho dentro desse rio, pescavam, né? Colhia as ervas, né? Então, a ideia de cidade,
do capitalismo, ela não foi feita para as pessoas, ela foi feita para os cargos. Nós somos mão barata para o mercado, então a gente pode morar em qualquer lugar. Quando se pensa urbanização das favelas, não se pensa num parque florestal, não pensa numa ciclovia para o Kleber poder andar. Ele anda no meio dos carros, né? Quando você vai ver a ciclovia que depois fizeram arremedo, você passa por cima da calçada, daqui a pouco você está no meio da rua, daqui a pouco você está de novo na calçada. Então, assim, disputando o tempo todo o lugar. Então, a cidade ela foi pensada para a classe média, foi pensada para carro. Então, não foi pensada, e a gente hoje tem uma sociedade que impõe aos negros, pobres e favelados a segregação. Então, enquanto na Cidade de Deus acontece sempre os embates, as pessoas querem trabalhar, então não querem saber quantos negros e pobres estão morrendo lá, né? Então, às vezes, a gente está com 2, 4, 5 corpos no chão e fecha a rua para poder fazer a mobilização, para as pessoas saberem que a gente existe, que está lá. Aí você ouve gente comemorando porque morreu pessoas, né? Então, a gente vive numa sociedade onde o desenvolvimento econômico é mais importante do que o ser humano, do que a natureza. Então, a Heloísa falou lá na frente, né, e a Emily também falou, a questão de você perceber que a justiça social no capitalismo nunca vai acontecer sem luta, né? Nós temos uma bancada do agronegócio, onde define o que os pobres vão comer, se eles vão plantar ou se eles não vão plantar, em que beco eles vão morar, né? Então, enquanto Cidade de Deus, Vargem Grande, Vargem Pequena, hoje está sofrendo especulação imobiliária. Então, essas terras são muito caras. Essas terras hoje que ninguém queria há 50 anos atrás, hoje elas é muito cara. Então, todo mundo quer passar um trator na Cidade de Deus e derrubar e tirar todo mundo de lá, como fez também na Vila Autódromo. Então, corta a gente pela estrada. Primeiro vem a linha amarela, depois vem a linha azul, vem a não sei o quê, e você vai só tirando as pessoas e colocando elas para mais longe. A gente tem que pensar que os ônibus, eles são os navios negreiros, né? Onde a gente é carregado para ser mão de obra barata e entrar sempre pela porta de trás das empresas, né? Quando se pensa na questão de mobilidade, de acesso à educação, de acesso à cultura, à educação, sempre pensam como é que esse negro, essa negra, vai habitar a mesma escola que a minha filha? Não, ela vai ficar lá no final como a Heloísa falou, bem longe, para que ela não tenha acesso às melhores escolas. Então, você fica no gueto o tempo inteiro. Então, para pensar uma sociedade que seja sustentável, né, humanamente sustentável, a gente vai ter que refazer e trabalhar muito a educação socioambiental. Olhar a questão da vizinhança, tudo que está fora do seu corpo é meio ambiente. Então, a relação humana é meio ambiente. Como eu lido com as minhas crenças, com o meu preconceito sobre cabelo, sobre cor, sobre religião, né? Então, as religiões de matriz africana estão sendo atacadas o tempo todo, né? As mães, não é à toa que o Brasil é o que mais mata as pessoas que trabalham com a questão do meio ambiente, né? Porque quando a gente está no terreiro, a gente está aprendendo, a gente aprendeu que a gente não deve acumular bens. As pessoas trabalham para poder pensando no futuro e a gente pensa no presente. Como é que a gente divide, né? Como é que todo mundo come na mesma panela e fica alimentado?
A gente não pode pensar numa natureza, num ser humano, que primeiro degrada a natureza. Você, todo dia, quando acorda, você recebe um presente, que é a vida. E pouquíssimo você passa o dia inteiro reclamando e você não agradece, né? Não sabe a sua identidade, não sabe quem é você. Então, quando o jovem chega ao Alfazendo, o primeiro trabalho que a gente vai fazer é trabalhar a questão da identidade dele. Quem é ele? De raiz você veio? Da onde? Fazer linha do tempo. Quem foram seus avós? Você conhece a história da sua avó? Você conhece a história do seu avô? Você sabe quem são eles? Porque é a história e a nossa identidade. Se a gente não sabe da onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai. Então, quando você é um jovem que ainda não entendeu qual é o seu papel social, quando o pessoal fala de autonomia e fala da luta das mulheres, né? Se a gente for olhar, o chefe de família são as mulheres, na grande maioria dentro das favelas e dentro das comunidades pobres, né? O aborto masculino, ele é legalizado, pode, né? Os homens têm os filhos e deixam. E a maioria das mulheres, a Cidade de Deus não foi diferente, as histórias, quando as pessoas vieram da enchente, os maridos foram trabalhar no centro da cidade, como era longe, porque não tinha onde, sei que, eles ficaram pelas obras. E as mulheres assumiram as casas. Então, muitas das mulheres, se você for fazer, a gente acabou de fazer uma pesquisa na Cidade de Deus, e 80% das casas são mantidas pelas mulheres e as avós, né? Então, assim, a ideia do capital é você acumular bens. E para a gente ter uma sociedade mais justa e mais fraterna, do bem viver, é você poder dividir esse bem. É você entender que se você recebeu uma cesta básica esse mês e você não precisa no mês que vem, você passar para o outro. Você não acumular e deixar o outro passar fome, né? A gente viu isso muito agora na pandemia, né? Como é que a gente foi solidário, né? Como é que os pobres tiraram das suas mesas para alimentar o outro? A ideia do capital é que você seja tem uma frase que o Kleber deve lembrar bem, que eu sempre trabalhei isso com os jovens que trabalham comigo, falar assim, esse trabalho não... Como é que você fez isso aí? Poxa, não tá... tia, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje, né? A fala de muitos dos jovens estavam colocando na cabeça dos jovens que eles não precisavam ser nós, que eles podem ser eu. Então, é o que tem para hoje. Tia, é o que tem para hoje. Só que aí eu lembrava ele uma coisa, o que tem para hoje não foi você que construiu. Foi Heloísa, foi eu, foi minha mãe, foi minhas bisavós, a sua bisavó e a sua neta. Então, os seus tios. Porque se você tem direito hoje à universidade pública, foi alguém que lutou para que isso chegasse. Se você tem água encanada, foi alguém que lutou para ter. Então, não foi você. O que tem para hoje ainda não foi você que lutou. Você ainda vai ter que lutar para que outras gerações tenham o para hoje. Então, você precisa o tempo inteiro estar trabalhando a questão da identidade, né? E pensando numa sociedade mais justa, mais fraterna, você pensar que você, quando chegou nesse mundo, você tinha os 4 elementos da natureza, né? Você tem a luz, você tem a água, você tem a terra, você tem os ventos, mas nada disso é nosso. A gente já encontrou aqui, né? Então, quando você morre, você volta do pó, né? Você vira pó de novo. E você vai ser integrado a essa natureza. Então, você é a natureza. Se a gente pensar que a gente é a natureza, a gente vai preservar mais
e não vai ficar preocupado com só acumular bens para o amanhã. Né? O acúmulo de bens quer dizer que a Heloísa pode morar longe e não ter como chegar em casa, e eu posso morar perto, ter tudo tranquilo, ter minha casa bem, abrir a minha geladeira e ter o que comer. E não me importar com que o outro tenha ou não ter o que comer. Então, o jovem, quando chega ao fazenda, ele vai se descobrir. Então, se ele é um jovem que ele ainda fala de autonomia, que está na faculdade, que vai para não sei para onde, e ele ainda não lava sua roupa, não arruma o seu quarto, né? E ainda não entendeu que a casa é nossa e não da mãe dele, ele ainda não é autônomo. Primeiro você tem que cuidar do seu casa, da sua família, valorizar o trabalho da mulher feminina que tem em casa. Não adianta eu estar numa luta feminista se eu olho para minha mãe e eu ainda exploro ela. Então, a ideia da exploração e do tempo, tem uma coisa que fala assim, tempo é dinheiro. Aí a Heloísa pode, mais velha do que eu, né? Então, ela pode lembrar para a gente que tempo é vida, tempo é dádiva, tempo não é dinheiro. Né? Os índios, né, eles falam isso bem. Tempo é dádiva. Se você recebeu mais um dia de vida, é que você recebeu mais uma dádiva. Né? Então é isso, gente. Obrigado e vamos aí trocar ideias. Olha, agora podia ser a Grazi ou o Sandro. Sim, mas eles não conseguiram entrar por alguma razão. Mariana, você conseguiria ler a poesia da Grazi? Mariana? Então, gente, esperar a Mariana aqui responder. A gente falou aqui de diversos pontos, né? Que se a gente for olhar para a questão do meio ambiente, a gente percebe o quanto que a gente tem que aprender sobre como lidar com o meio ambiente, né? Porque até a árvore, a água, a água é poluída porque a maioria das pessoas não estão pensando no amanhã, se corta uma árvore porque não estão pensando na próxima geração, e assim vai. E aí eu queria convidar Silvia Batista para falar um pouquinho do que foi as construções coletivas em Vargens em relação à proteção do meio ambiente, e como se chegou ao plano popular. Boa noite, pessoal. Eu estou me sentindo traída, porque eu me propus a fazer relatoria e aí nem meu batom, estou aqui, né, com uma roupinha, uma boa soldada dessa luta que eu tenho, como todas as outras, tenho que reverenciar as minhas ancestrais, quem veio antes de mim, pedir licença, pedir aqui nessa mesa a bênção de Iá, Luizinha de Nanã, né? E aceitar aqui essa demanda que a Sara me faz, né? Então, na realidade, eu creio que eu preciso ser sucinta, né?
Hoje é um dia muito especial, né? Porque 10 de dezembro é o dia internacional, né? Eu acho importante no Brasil dizer que é internacional, que quem cunhou, quem colocou, publicizou, organizou, né, os mais clássicos direitos humanos não foi o Brasil, né? Então a gente encontra muita piada com direitos humanos, mas foi os Estados Unidos, né? Que primeiro deu esse pontapé inicial da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é importante nesse momento negacionista, né? E aí eu vou primeiro, Sara, eu acho que é importante a gente falar do dia do fórum, né? Essa mesa de abertura maravilhosa, aprendi muito, tudo muito importante, saudar cada uma das palestrantes e dos palestrantes aqui. O fórum se estende amanhã o dia inteiro, né? É muito importante que vocês se inscrevam em cada uma das mesas, né? Que compartilhem, que divulguem, que anotem, que perguntem, que publiquem a respeito, né? Usem as redes sociais, comentem, marquem uma vague e vamos construir aí uma nova política das Várzeas. Entendendo que nada disso começou hoje, né? Eu tenho 60 anos, estou prestes a fazer 61 anos, e eu vi e reverencio, né, muitas das pessoas que lutaram muito antes de mim. Quero falar do meu avô, Higino Correia, lavrador, né? Foi das pessoas que construiu esse prédio, né, que foi uma cooperativa agrícola, junto com muitos outros homens e mulheres lavradores e lavradoras. Quero reverenciar, né, a minha, vamos dizer assim, tia-avó, né, Astrogilda, que deu nome ao Quilombo Cafundá Astrogilda. Eu vi que o Sandro acabou de entrar. Né? Eu quero reverenciar uma mulher, né, Nancy Ramos, né, falecida Cuca, né? Como a falecida Cuca lutou, né? A nossa querida Yara Oliveira estava dizendo aí, né? O que temos hoje tem água encanada, alguém lutou. O quanto a Nancy Ramos, minha prima também, lutou contra os desmandos da SEDAI no bairro, na época, junto com a falecida Erotildes, né? Então, um bairro cuidado por uma tradição matriarcal muito bem retinta, né? Muito bem nutrida. Mais recentemente, né, gente, no domingo, eu quero pedir para quem está com o microfone aberto para fechar, que dá eco, e está sendo gravado, e a gente pode aproveitar um pouquinho. Obrigada. O que eu queria, onde é que eu estava? Bom, então, no período mais recente, eu vou trazer aqui um marco, né? Um marco na história das Várzeas. Foi o ano de 2006, onde, né, através de uma política pública instaurada, que só foi possível nos governos Lula, a gente teve uma política de plantas medicinais que alcançou Vargem Grande através de um projeto chamado Profito, através da Fiocruz. E pela Fiocruz, a gente que já estava fazendo algumas coisas, né? Então, a gente tem uma tradição também da luta pela moradia, que é o Movimento União Popular pelo Direito da Moradia, que era muito grande, muito importante, muito um movimento realmente de massa nas Várzeas. É importante, né? As pessoas das favelas precisam ter coragem de se reorganizar, né? Mesmo diante aí de tantos ataques. Então, tinha o MUP e chegou esse projeto voltado para a agricultura de plantas medicinais, né? E, através dele, né, eu quero citar um marco importante, foi o ano de 2007, né? Mais especificamente o dia 12 de dezembro. Né? Nesse dia, nós fizemos lá em cima, no que hoje a gente conhece como Cafundá Astrogilda, na varanda do atual restaurante da Gisele Mesquita, nós fizemos uma assembleia de fundação da Associação de Agricultores de Vargem Grande. Né? E aí, da organização dos agricultores, a gente conseguiu parcerias locais, né, com a Rede Carioca de Agricultura Urbana, conseguimos parcerias
nacionais com a Articulação Nacional de Agroecologia, conseguimos articulações internacionais, né? O que nos permitiu, as Vargens, né, de um bairro sozinho está em má companhia. Né? Então, uma organização multiescalar, né, que é como se fosse assim, um monte de círculos concêntricos e fazendo, né, um belo espiral. Né? Então, nós nos deslocamos, né? Fomos a encontros na agroecologia, enfim, instauramos a Feira da Roça, e nesse percurso político auto-organizado, né, nós construímos o Plano Popular das Vargens. Eu quero deixar aqui bem retinto, bem negritado, que a articulação do Plano Popular das Vargens, alguém quis que ela fosse uma organização, mas não é uma organização. Foi uma articulação que produziu um planejamento e, ponto, entregou para a sociedade, no dia 7 de outubro de 2017, uma audiência pública aí no prédio da Associação de Moradores de Vargem Grande, entregou para o poder público, né? E para virar política pública. Né? E aí, a articulação não é uma organização, uma articulação, grupo de organizações que se juntou para fazer o plano. Então, não se fragmentou, porque ela já era, né, uma costura de várias organizações, interesses, como diria o velho Brizola, interesses, né, de vários interesses diferentes que se encontraram para construir aquele trabalho realizado e entregue, pronto. Né? É óbvio que muita coisa se faz a partir disso. E aí eu quero dizer que tem muita luta, né? Eu quero parabenizar a Ama Vague, parabenizar a coragem da minha irmãzinha, né? Eu já sou uma mulher assim cansada dessas articulações comunitárias, né? Penso em outras coisas hoje em dia, né? E eu estou aqui porque ela está aí. Se ela não estivesse, não estaria. Né? Então, quero parabenizar, abraçar, dizer se cuida. Essas articulações impactam o nosso corpo. Né? Eu preciso dizer isso. Né? Fazer articulação política, você está gripada, não é à toa. Né? Fez mais do que devia. E aí eu quero chamar, né, esse compromisso de corpo, principalmente enquanto mulheres negras, que somos muito mais atacadas que qualquer outras pessoas nesse mundo. Né? Então, em contrapartida, a gente precisa se cuidar muito mais. Autocuidado é revolução. Então, primeiro ambiente, cuidar nosso corpo. Nenhuma articulação política vale a nossa saúde física e mental. Preciso dizer isso porque tem muita coisa acontecendo. Né? Agora que já se passaram 7 dias do terrível, do atroz, do inacreditável passamento da nossa menina, da nossa mascote, da nossa estrela, da nossa cometa. Eu quero dizer, né, Fernandinha presente. E por Fernandinha, nenhum instante de silêncio, mas toda uma vida de luta consequente. E luta cuidadosa com nossos corpos. Então, parabéns a Ama Vague, minha irmãzinha. No domingo eu te dou um abraço. É possível que nem amanhã eu esteja aí. Estamos juntas e seguiremos, mas precisamos fazer isso com autocuidado. Repito, autocuidado é revolução. Um beijo, axé para todo mundo. Gratidão, gratidão. Estou me cuidando. O Sandro entrou aqui, ele estava previsto para falar um pouquinho sobre as questões ambientais do Quilombo, a questão da justiça ambiental, das lutas do Quilombo pela preservação. Você consegue, Sandro, falar com a gente um pouquinho? Oi, boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. A imagem também, está ótimo.
Estou um pouco resfriado, meio fanho aqui, mas dá para falar sim. Mas esse resfriado está pegando todo mundo, né? Tá todo mundo acometido aí por essa Estamos juntos, epidemia aí. então. Pô, nem fala. Mas eu fui na farmácia da Floresta, peguei alguns remédios, estou dando a melhorada. Estou tomando aqui meus chás aqui. Isso é importante. Pessoal, antes de tudo, assim, muito obrigado pela oportunidade de estar podendo estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo. Assim, parabéns, né, pelo trabalho. Não é fácil organizar um fórum, não é fácil fazer toda essa articulação. Isso demanda tempo, isso assim, é desgastante, né, e lidar com muitas pessoas, né. Então, assim, parabéns pelo fórum, parabéns pela iniciativa. Acho que é importante a gente estar em Vargem Grande e dialogando com todas as articulações que tem dentro de Vargem Grande. Eu digo que Vargem Grande é uma colchinha de retalho de realidades totalmente adversas, né? A gente tem em Vargem Grande vários tipos de realidades, vários tipos de situações, e tentar dialogar e falar com todas essas realidades é uma tarefa muito difícil, né? Mas, assim, tem avançado muito com todas as dificuldades, e o fruto disso é ter esse fórum, né? Que vai trazer aí, abrir outros horizontes para 2022. Se colocar, né? Mostrar para fora, ou seja, o poder executivo, o poder legislativo e para o poder judiciário também, né? Que existe uma pauta ambiental em Vargem Grande, e uma pauta que está sendo tocada por pessoas que querem o melhor, não só para o bairro, mas assim para a sociedade como um todo, né? Eu acho que hoje a questão avança muito até pela qualidade de vida, né? A gente ter uma situação melhor, tanto social como ambiental, e também, assim, trazendo uma luta por mais direitos para as pessoas, né? Direito a uma moradia digna, né? Direito a um meio ambiente acessível a todos, porque não adianta, eu vejo muita gente falar em meio ambiente, mas o meio ambiente é motivo de disputa, né? Existe uma luta por esse meio ambiente, né? E a gente tem que lutar para que esse meio ambiente seja público, seja para todos, né? Você vê hoje aí nas Vargens a questão da zona H do Peu. Ontem eu estava até conversando, eu e a Rita estava conversando sobre isso na aula de ontem à noite, né? Você vê que a zona H do Peu é a zona que está entre a cota 50 e a cota 100, né? E aí você vê a quantidade de condomínios que vem se instalando nessa área, né? Entre a cota 50 e a cota 100, que vende essa promessa de você ter floresta de fundo, né? Mas esses condomínios, assim, tudo de alto poder aquisitivo, né? Essa faixa de terra nas Vargens, como um todo, é a faixa mais valorizada, entre a cota 50 e a cota 100. E aí você vê, às vezes, esse condomínio se instalando e fechando os acessos, né? Talvez onde chega um condomínio desse, você não tem mais aqueles caminhos tradicionais, né? Você não tem mais acesso à água, você não tem mais acesso aos rios, os agricultores não têm acesso aos seus bananais, às suas roças tradicionais. Então, assim, eu digo que esse meio ambiente ele tem que ser para todos, né? Então, a luta tem que, além de preservar o meio ambiente, lutar para que ele seja de todos, que seja digno e que ele seja acessível para todos, que não tenha nenhuma injustiça, né? E não tenha um racismo socioambiental. É isso que eu espero, assim, dentro dessa luta para 2022, e eu acho que estamos no caminho. A gente está no caminho. Já a questão do quilombo, assim, eu não falo do quilombo sozinho, acho que tem várias pessoas aqui que podem falar também do quilombo, né? Eu digo que somos todos quilombolas, né? Vargem Grande, quem não é quilombola em Vargem Grande, né? Eu digo que outrora todos nós moramos mais para cima, e aí vieram as adversidades, as dificuldades, e as pessoas foram se espalhando nesse território, né? Então eu digo que Vargem Grande, assim, somos um grande quilombo, né?
E a história de Quilombo é a história de resistência, né? De luta, né? De luta por direito, né? Então, as pessoas se aquilombam ali para poder lutar por direito. Então, Vargem Grande já tem essa tradição desde sua formação histórica, né? Haja visto que, segundo a história, né, o Mosteiro teve muita dificuldade para fazer a terceira fazenda, que é a fazenda de Vargem Grande, porque os escravizados libertos se juntaram com os índios, né, e não deixavam que essa parte da terra dos beneditinos fosse conquistada, né, fosse desbravada. E os beneditinos tiveram que fazer um acordo, né, alugando glebas de terra para os escravos libertos, né, para os escravizados que estavam libertos já, né, por alguns acordos, e para alguns índios. E aí houve outra resistência, né? Os escravizados libertos junto com os índios se rebelaram e fizeram com que os beneditinos, né, arrendasse grebas de terra para os escravos que ainda estavam em processo de escravidão por metade do preço. Então a gente vê que Vargem Grande já tem essa tradição assim, bem na veia, né? Essa questão de quilombo, de resistência. E assim, eu fico muito feliz, né, cara, de hoje ver outras pessoas, ver essa história ser contada, essa história ser trago à tona várias coisas, entendeu? As pesquisas têm ajudado muito. Então eu digo que ser quilombo é uma questão de resistência, de identidade, vai muito além da questão étnico-racial, né? É identidade com uma causa, com uma luta. E Vargem Grande tem muito disso. Não só Vargem Grande, né? A gente tem aqui, logo ao lado, o Quilombo do Camorim, que é uma história também fantástica, né? Aí já começa lá em 1625. E do outro lado da montanha a gente tem o Quilombo de Dona Bilina, né? Que fica em Campo Grande. Mas a gente tem que partir do princípio que numa planície igual a planície de Jacarepaguá, onde tinham 11 engenhos, para onde foram todas essas pessoas no dia 14 de maio de 1888, né? Então, ninguém saiu daqui, está todo mundo aqui. Então, eu digo que somos todos descendentes de quilombolas, né? Então, somos todos irmãos. E, assim, é uma conversa muito extensa falar de quilombo, acho que assim, não dá para tomar o tempo de todos vocês, porque isso é um bate-papo longo. Eu acho bacana a gente promover um dia, talvez uma tarde de conversa, um dia de conversa, para falar de quilombo, de falar das suas histórias. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho para contar da família e quando faz o resgate da família, se descobre quilombola, né? Isso é maravilhoso, isso é lindo. E o meio ambiente, assim, Vargem Grande passa por um processo assim de especulação imobiliária muito grande, né? A cidade avança, né? Mas a gente não pode proibir a cidade de avançar, né? Como as pessoas falam que não dá para proibir o progresso, mas eu acho que a cidade pode avançar de forma mais ordenada, né? Com mais respeito e com mais dignidade, prevendo moradia para as pessoas, né? Para que as pessoas não sejam removidas do lugar onde nasceram, onde se criaram, onde têm os seus laços familiares, um lugar tão distante, onde não tem raiz nenhuma. Então, eu acho que dá para Vargem Grande crescer dessa forma. É uma luta antiga, né? Que nem minha prima colocou aí, Silvia, a questão dos campos de Sernambetiba, né? Você vê que é uma área importantíssima e agora com a recém-criada APA, é uma luta que, assim, muito digna, porque você para pensar, né? Além de uma fauna riquíssima que tem nos campos de Sernambetiba, que é essa área aqui entre Vargem Grande e Vargem Pequena, tem uma fauna riquíssima, também é uma área que recebe toda a água que vem do maciço, né? Essa água vai para ali antes de entrar para o mar pelo canal de Sernambetiba. Então, essa área dos campos de Sernambetiba presta um serviço ambiental assim sensacional. Então, tem que ser preservada, né? E foi uma luta bacana, com a participação de vários atores sociais de Vargem Grande e de fora. Acredito que a gente tem que criar essas articulações. Houve uma luta muito grande. Sem essas articulações,
Ou seja, a gente não conseguiria, né? Acho que sozinho não tem como. E a gente tem que ser muito grato aí para todos eles, as universidades, né? A Câmara, ou seja, e todos os atores que dentro de Vargem Grande trabalharam aí nessa questão desses trabalhos de justiça socioambiental que vem ocorrendo nesse tempo. Outra coisa importante falar é a questão da agricultura, né? A agricultura familiar, né? O quanto é importante lutar pelo espaço do agricultor familiar, né? Pela essa agricultura familiar que tem em Vargem Grande. Eu acho que uma característica de Vargem Grande é a roça, né? Estamos na roça e a gente tem que preservar isso, tem que ter essa identidade de roça, né? Acho que é importante a gente não deixar isso morrer, né? A gente sempre assim, valorizar a identidade rural, essa identidade de roça, que eu acho que é o que define muito bem Vargem Grande. Pessoal, obrigado por tudo. Desculpe aí me alongar. Eu sei que eu cheguei um pouquinho tarde, mas aí fica aí o dia para uma tarde de bate-papo para a gente poder ir mais fundo nessa conversa. Sara, minha prima, deixo com você. Gratidão, Sandro, gratidão. Da última vez que a gente conversou presencialmente, eu subi domingo, já identifiquei mais 2 casas que não existiam há um mês e meio atrás. Essa questão dessa zona H realmente está bem complicado. Eu acho que é isso, é todo mundo junto. E a questão dos alagados da Sernambitiba não é só a questão de receber, né, toda a água da chuva, mas também tem uma relação direta com as nascentes do maciço, né? Então, assim, a gente precisa pensar num todo, a gente precisa pensar na agricultura local, a gente precisa pensar os nossos ambientes. Eu vou encerrar por aqui, o fórum está aberto, a gente colocou aqui a opinião de moradores, de pessoas de fora do bairro, tem alguns trabalhos, né, de conscientização em relação a meio ambiente, a ocupar os espaços, a pensar uma sociedade mais justa socialmente. E amanhã, às 9 horas, a gente tem com transmissão ao vivo também, né? A gente tem uma mesa de debate, a primeira sobre conservação ambiental, com vários nomes de excelência. Às 13 horas, a gente tem uma mesa que vai falar sobre saneamento, e às 15 horas a gente tem a mesa que vai falar de morar e plantar, né? Que é o debate popular sobre tudo que for falado mais cedo. É isso, gente. Boa noite a todos. Gratidão por quem nos assistiu até aqui. Compartilhem o vídeo. Eu acho que Vargem Grande a gente precisa ampliar esse espaço, né? Esse debate, para além do debate sobre preservação ambiental, porque ele é bem mais profundo e a gente quer uma preservação do ambiente com justiça ambiental. Valeu, galera. Fica com o papai do céu todo mundo. Tá bom. Tá ótimo, então.